Olá pessoal, nossa aula de hoje é voltada para a química, onde a gente vai fazer um paralelo entre substâncias puras ou simplesmente substâncias e misturas. Como é que eu posso diferenciar uma coisa de outra? Primeiro passo, as substâncias ou substâncias puras, elas mantêm constantes as suas características, as suas propriedades físicas, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Tudo isso permanece constante, ou seja, é constante. Por outro lado, as misturas, o que vem a ser misturas? As misturas é a união de duas ou mais substâncias, que elas vão permanecer com as características delas. Então, tanto o ponto de fusão, como o ponto de ebulição, como a densidade, isso aqui não vai ser mais constante, vai variar. A gente vai destacar alguns tipos de substâncias puras e alguns tipos de misturas. E a gente vai simplesmente, através de gráfico e de outros recursos, tentar fazer com que você entenda a diferença entre elas, ok? Quando a gente está falando especificamente de substâncias puras, a gente pode saber que elas podem se dividir em duas categorias. Ou ela é uma substância simples, ou ela é uma substância composta. O que diferencia a substância simples, nela há somente um único tipo de elemento químico. Por outro lado, na substância composta, eu vou ter dois ou mais elementos químicos. Não entendi. Essa aqui, quando a gente fala de substâncias puras, a gente pode representar essas substâncias através de uma fórmula. Por outro lado, lá na mistura não, porque são várias substâncias envolvidas. Aqui não, ok? A gente tem uma única substância. No caso da substância simples, um único elemento químico. Substância composta, dois ou mais elementos químicos. Vamos lá. Substância simples. O gás oxigênio, O2, o gás cloro, Cl2 e o fósforo, P4. Substâncias compostas. O sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, a água. Agora, Dalton conseguiu representar através de esferas esses dois tipos de substâncias. Vamos ver? Olhem como Dalton conseguiu representar essas substâncias. No caso da substância simples, olha a molécula de O2. São dois átomos de oxigênio, ou seja, cada um desse elemento aqui é um átomo de oxigênio. Aqui, a molécula de cloro. Dois átomos do mesmo elemento. Vocês podem ver que a representação é idêntica, ou pelo menos parecida aqui. Olha o P4 do fósforo. Olha ele aqui. 4 átomos do mesmo elemento químico. Por outro lado, quando você olha para a substância composta, você tem a molécula de NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Como é que ela está? Um elemento e outro elemento, um distinto do outro. A água, por exemplo, H2O, são dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Aqui estão os dois átomos de hidrogênio representados e o de oxigênio também representado. Então, Dalton conseguiu representar de uma forma que a gente conseguisse visualizar melhor, ok? Agora, quando eu vou falar da substância pura sob o ponto de vista gráfico, não é difícil. Olha só, eu havia dito que as substâncias simples, elas possuem as suas propriedades físicas constantes. E de fato sim, se eu for representar graficamente, através de um gráfico com temperatura em função do tempo, eu posso mostrar que
À medida em que eu vou aumentando a temperatura, essa substância vai mudando de estado físico. Por exemplo, ela aqui está no estado sólido. Ok, ela está no estado sólido. Vamos supor, por exemplo, que a água ela esteja no estado sólido. À medida em que eu vou aquecendo, quando ela chega, no caso, a 0 grau, o que acontece? A primeira molécula que estava no estado sólido começa a se transformar no estado líquido. Então, nesse momento aqui, eu vou ter o estado sólido mais o estado líquido. Caramba, o que é isso? Isso aqui nada mais dizer do que o ponto de fusão. É uma substância pura? Sim, se é uma substância pura, enquanto estiver aqui sólido e líquido, a temperatura não aumenta, ou seja, o seu ponto de fusão é constante. Não ocorre variação nessa temperatura, até que todas as moléculas passem para o estado líquido, ele aqui não muda a temperatura. Beleza, todas as partículas passaram para o estado líquido. Então aqui agora a temperatura começa a subir de novo, porque já está tudo no estado líquido. Beleza, tudo no estado líquido vai aumentando a temperatura até que chega um dado momento em que essas moléculas da água, como eu dei por exemplo, a primeira passa para o estado gasoso. Opa, passou uma para o estado gasoso, então aqui eu tenho líquido mais gasoso, quer dizer que entrou em ebulição. Esse aqui é o meu ponto de ebulição. Ponto de ebulição. A temperatura aqui para até que todas as partículas do estado líquido passem para o estado gasoso. A partir daí, quando todas elas passam para o estado gasoso, aí a temperatura volta a subir. Agora vamos olhar com criticidade esse gráfico. Então, vamos analisar esse gráfico. A temperatura foi aumentando, o tempo foi passando e a substância foi mudando de estado físico. Beleza? Até aí ok. O que eu pude perceber? Que eu tenho aqui, ó, o ponto de fusão numa temperatura constante e o ponto de ebulição também numa temperatura constante. Ou seja, isso é uma substância pura, com ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Quando eu analiso esse gráfico, eu percebo que o gráfico de uma substância pura possui dois patamares. 1, 2. Ok? Agora, a gente vai fazer uma análise gráfica de uma mistura. Como é que uma mistura se comporta graficamente? A gente olha que essa mistura, duas ou mais substâncias, ela se encontra no estado sólido. À medida em que ela vai sofrendo o aquecimento da temperatura, o aumento da temperatura, digamos assim, ela vai mudando de estado físico. Num dado momento, a primeira partícula começa a se transformar no líquido. Estava no sólido, então eu tenho aqui nesse espaço líquido mais sólido. Caramba, na substância pura a temperatura parava. Na mistura não. Na mistura essa temperatura continua a subir. Então existe um intervalo aqui. O meu ponto de fusão não é constante. Certo? Ok. Quando a última partícula que está no estado líquido, que está no estado sólido, passa para o estado líquido, todas elas estão no estado líquido, a temperatura sobe normalmente. Vai ocorrendo o aquecimento, a temperatura vai subindo. Num dado momento, a primeira passa para o estado gasoso. E aqui está, no estado gasoso e no estado líquido, eu tenho aqui, de novo, a temperatura não para na mistura, continua subindo. Então, aqui ó, eu tenho o meu ponto de ebulição, que a temperatura não é constante, até que a última se transforme em gasoso. Ou seja, analisando aqui, temperaturas no estado no ponto de fusão e no ponto de ebulição variam, ok? Então,
ponto de fusão e ponto de ebulição, temperatura variam. E o que acontece? Quando eu verifico, sob o ponto de vista de um patamar, na substância pura, eu tinha 2 patamares. Na mistura, não tem nenhum patamar. Ou seja, não há patamar. Essa é uma outra diferenciação de uma substância pura, ok? Ainda falando sobre as misturas classificadas em azeotrópica ou eutética. Caramba, tem alguma coisa diferente aqui, sim. A azeotrópica é uma mistura formada por 2 líquidos, por exemplo, água e álcool. Ok? A eutética por 2 sólidos, cobre e zinco, por exemplo. É uma liga metálica. Uma liga metálica nada mais é do que uma mistura eutética. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão ele varia. O ponto de ebulição é constante. Ao contrário da mistura eutética. A mistura eutética, o que é constante é o ponto de fusão. E o que varia é o ponto de ebulição. Vamos dar uma olhadinha no gráfico dessas 2 misturas? É fácil. Agora vamos fazer a análise gráfica das misturas azeotrópica e eutética em paralelo. Vamos lá. Aqui temos a mistura azeotrópica, ok? A azeotrópica ela está no estado sólido. A partir do momento em que a temperatura aumenta, a primeira partícula dela começa a passar para o estado líquido. Aqui eu tenho que a temperatura não para, continua subindo. Então eu verifico que não existe um patamar aqui. Logo, eu vejo que o meu ponto de fusão, ele varia. Ok. Porém, quando ela está no estado líquido e a primeira partícula começa a passar para o estado gasoso, nesse momento aqui, o meu ponto de ebulição, no meu ponto de ebulição, a temperatura para. Ou seja, aqui é constante. Na mistura azeotrópica, ponto de ebulição constante, como eu havia dito. Já na mistura eutética, se eu tenho aqui o aumento da temperatura, a primeira partícula passa para o estado líquido, estava no estado sólido, eu percebo que aqui o meu ponto de fusão, ele é constante, ou seja, a temperatura para nesse momento. Aí tudo passa para o estado líquido. Quando chega a primeira partícula passa para o estado gasoso, eu percebo aqui, ó, que existe um aumento contínuo da temperatura. Então quer dizer que o meu ponto de ebulição, a temperatura varia até que tudo passe para o estado gasoso. Agora, o mais importante agora nós vimos na substância simples, na substância pura, o que acontece? Gráfico apresenta 2 patamares. Temperatura constante no estado de fusão, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Na mistura, não existe patamar. A temperatura continua subindo no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Já na mistura azeotrópica, eu tenho aqui um patamar no ponto de fusão, um patamar no ponto de ebulição. E aqui na eutética, eu tenho também um patamar no ponto de fusão, diferente de todas as outras. Ok? E assim a gente termina a aula de hoje. Corre lá nos exercícios, volte aqui para tirar dúvida, corre no exercício, volta para tirar dúvida e sucesso aí na execução. Um abraço e até um próximo encontro. Agora nós vamos focar nas misturas. Mistura nada mais é do que a união entre 2 ou mais substâncias,
sem que essas substâncias reajam entre si, certo? As misturas, elas apresentam variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Por quê? Porque elas carregam as características dessas substâncias, que são distintas. Como é que eu posso classificar? Eu posso classificar a mistura em homogênea ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea? Sim, eu vou utilizar o aspecto visual. Eu visualizo a mistura e posso classificar. Ok até aí? Então, a mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. Uma única fase. E a mistura heterogênea? Duas ou mais fases. Fase é aquilo que você vê. Não entendi. Vamos ver um exemplo aqui. Água mais sal. Sem que fique nenhuma parte sem dissolver. Ok? Água e sal. Colocam num recipiente de 1 litro, coloco água e 1 colher de sal. Misturo, 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 homogeneizo, não consigo identificar o sal. Ou seja, aqui só me apareceu, uma água salgada e me apareceu apenas uma fase. Ok? Agora vamos para as misturas heterogêneas. Apresentam 2 ou mais fases. Como assim? Se eu pego, por exemplo, água mais óleo. Ei, água mais óleo? Posso misturar, tentar homogeneizar, mas eu sei que eu terei aqui e conseguirei ver a fase óleo e a fase água. Essas duas fases não se misturam. Então eu consigo visualizar o óleo e a água com muita facilidade. Isso é uma mistura heterogênea. Aqui nesse caso, olha, uma mistura homogênea, uma única fase e 2 substâncias. Substância água, substância sal. Aqui, uma mistura heterogênea com 2 fases. Uma fase é a substância óleo, substância água. Ok? 2 fases. Olha esse exemplo agora de uma mistura heterogênea. Eu tenho aqui água, mais óleo, mais gelo. Ei! Quando eu misturei os 3, eu percebi 3 fases. A fase gelo, a fase óleo e a fase água. Mas quando eu vou quantificar as substâncias, eu tenho aqui 3 fases, visual, né, visíveis, e 2 substâncias. Quem são essas substâncias? Uma substância, óleo. Outra substância, água. E o gelo? É a mesma coisa que água. Então eu tenho só 2 substâncias. Só que essa substância que é água, ela está no estado líquido e no estado sólido. Não se confundam, hein? Isso é pegadinha, hein?